Maio é aquele momento em que Portugal começa a entrar no modo verão. Os dias ficam mais longos, as cidades mais vivas e, finalmente, começa aquela sensação de Europa ensolarada que muita gente imagina. Mas será que maio é realmente um dos melhores meses para visitar Portugal? Se você está pensando em viajar para Portugal em maio, deixa eu te mostrar como esse mês realmente é por aqui, principalmente aqui no Porto. Quais são as vantagens, os pontos de atenção e para que tipo de viajante esse mês faz mais sentido. Assim, no final, você vai saber se maio combina ou não com a viagem que você está planejando. Olá, eu sou Jéssica Couto, eu moro aqui em Portugal há quase 3 anos e esse é mais um vídeo sobre Portugal mês a mês que eu tô trazendo aqui no canal. Então vamos começar falando pelo clima. Maio é primavera. A primavera começou em março e, como eu mencionei no vídeo de abril, as flores chegaram com tudo, então em maio a gente continua tendo tudo muito verdinho, tudo muito florido e, no mesmo caso de abril, muito cuidado com o pólen, caso você venha e tenha alergia ao pólen, então é sempre bom trazer um antialérgico. E como é característico da primavera, as temperaturas são bem agradáveis, ficando entre 10 e 11 graus e 20 a 25 graus. Nesse ano, na última semana de maio, a gente teve uma onda de calor aqui em Portugal, mais especificamente do Porto, né, que é onde eu moro. Os termômetros chegaram a 35 graus, então assim, venha preparado para muitas estações no ano no mesmo dia. Então, é sempre bom trazer roupas leves, porque de fato, durante o dia, você andando no sol, você vai passar bastante calor, né? Então, uma camiseta levinha dá conta do recado. Mas pro começo da manhã e final da tarde, é bom você ter alguma coisa um pouco mais quente, principalmente se você for uma pessoa friorenta. A gente tem bastante dias de sol aqui, né, a primavera. Na primavera a gente costuma ter bastante dia de sol, mas aqui no Porto, como venta muito, continua ventando muito. Então, principalmente por causa do vento, às vezes pode ser que se você for uma pessoa friorenta, você precise de um casaquinho. E os dias são bem longos também. A gente tem o sol nascendo por volta de 6h15 da manhã e se pondo por volta de 9h15, 9h30 da noite. Então tem bastante dia para você aproveitar, o que eu acho ótimo. Inclusive, pra gente que mora aqui, um ponto meio confuso nessa questão de anoitecer tão tarde é que, por exemplo, eu às vezes trabalho em casa, né? Eu trabalho de casa 2 vezes por semana. E às vezes eu tô em casa e eu tô trabalhando super focada e tô achando que são 3 horas da tarde. E quando eu vou ver já são 8 da noite e parece 3 horas da tarde. Então acaba que sem querer você trabalha muito mais. Então você tem que ficar mais ligado nesse sentido. Então esse é um ponto assim, não tão positivo, mas que dá para relevar, porque eu adoro essa época em que os dias duram até 9 horas da noite. Então sim, a gente tem muito sol nessa época. Pode chover, mas no geral, quando chove, a chuva passa rápido, o sol logo volta e você pode continuar passeando tranquilamente. E assim, apesar de ter sol, eu não diria que é a melhor época para praia ainda. Talvez no sul, lá na região do Algarve, pode ser que o turismo por lá já comece um pouco mais, mas eu diria que a partir de junho é que seria uma melhor época para planejar Portugal como um destino de praia. Em maio, eu acho que ainda não é o melhor momento, até porque a água aqui é muito gelada. Então, se você tiver água muito gelada, com temperaturas não tão altas assim, eu acho que não vale muito a pena. Só se você gostar muito de praia e não se importar de como estiver a praia. Mas no geral eu acho que maio ainda não é um mês para planejar praia aqui em Portugal. Mas a primavera aqui, né, em maio, tem uma sensação diferente assim no ar, é um clima, né, no ar assim, muito diferente do inverno. Enquanto o inverno aqui as pessoas estão muito introspectivas, na primavera a gente começa a reviver o clima assim mais agradável, o dia durando até bem tarde, faz com que as pessoas queiram sair de casa, caminhar, passear, levar as crianças para brincar na rua, apesar de que levar as crianças para brincar na rua, eu vejo que eles fazem isso mesmo independente do clima. Mas no geral, assim, a gente sai com mais vontade de viver, sabe? Por causa desse clima. Eu acho que é o normal, né? Para turismo, eu diria que maio é um bom mês para turismo. Porque o clima tá mais agradável, né? Como eu já comentei. Mas a gente ainda não tem aquele caos do verão,
que começa a acontecer lá para junho, julho e agosto. Então, em maio, a gente tem temperaturas melhores, tem o clima mais agradável, sem aquele calorão do verão e sem o caos do verão de uma cidade completamente lotada. Então, você consegue passear com mais calma, aproveitar o dia que dura até 9 horas da noite. E também, por ainda não ser alta temporada, os preços não estão tão altos ainda. Você ainda consegue ter ali uma viagem com um bom custo-benefício. Então eu acho que sim, se o teu objetivo não é praia, vale a pena vir para Portugal em maio. E aqui, por causa também desse clima melhor, a gente começa a ter muitos eventos ao ar livre. A gente tem muitos festivais, a gente começa a ter também outros festivais de samba, de pagode, começa a ter corridas de rua, inclusive eu participei de uma corrida em maio, vou deixar o link aqui na descrição se você ainda não viu o vídeo, vale muito a pena ver, existem algumas diferenças entre correr no Brasil e correr aqui em Portugal, que eu comentei lá no vídeo, então dá uma olhadinha lá. Então assim, a vibe realmente é diferente, né? E essa época também, ela é muito boa para fazer bate-voltas das cidades. Eu também já fiz alguns vídeos aqui comentando sobre alguns bate-voltas que dão para fazer aqui da cidade do Porto e também lá de Lisboa. Então vale a pena conferir aqui no canal. Além disso também, esse clima é muito favorável também para se conhecer a região do Douro, fazer um passeio de barco por lá, conhecer as vinícolas, é muito interessante. E também, inclusive, na corrida, também teve uma corrida lá no Douro, que inclusive foi no mesmo dia da corrida que eu participei, o que foi uma pena, porque eu queria muito ter participado também da Corrida do Douro, porque o visual é um espetáculo à parte. Mas então, vale a pena visitar Portugal em maio? Na minha opinião, sinceramente, vale muito. Principalmente se você quer pegar Portugal bonito, vivo, cheio de eventos, mas também sem aquele excesso de turistas que tem aqui no verão, no auge do verão. Mas assim, se o teu foco é praia, provavelmente os meses de julho e agosto vão ser melhores para você. Mas, sinceramente, eu acho que maio é um daqueles meses que faz as pessoas se apaixonarem por Portugal, porque realmente a cidade fica bem bonita, florida, um clima agradável e, como eu comentei, sem excesso de pessoas nas ruas. Então você ainda consegue fazer um turismo, uma viagem mais calma. Então eu acho que isso vale muito a pena. Sem contar que, como a gente ainda não está no auge do verão, além de a cidade estar mais vazia, o país estar mais vazio, os preços ainda não são excessivamente caros como no auge do verão. Agora, em junho, as coisas começam a mudar mais ainda, porque quanto mais se aproxima do verão, mais viva e mais cheia vai ficando a cidade. Inclusive, em junho, a gente começa a ter muitas festas populares, como São João, que é uma das principais festas aqui do Porto. Então, vale muito a pena conferir no próximo vídeo. Então, já se inscreve aqui no canal para não perder. E se você quer saber como é de janeiro a abril aqui em Portugal, especificamente aqui no Porto, nessa playlist eu já coloquei ali muitas informações que podem te ajudar a planejar sua viagem aqui para Portugal. Te vejo lá. Tchau, tchau!